E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou estar relatando sobre o meu parto, tá bom? Então, se você tiver interesse, eu vou tentar ser bastante específica, bastante descritiva com relação ao trabalho de parto, a dor, tudo isso. Então, se você tiver interesse, continue assistindo ao vídeo, ok? Então, eu pari no dia 14 de outubro de 2019. Era uma segunda-feira. Entre o domingo e a segunda, na madrugada, entre o domingo e a segunda, por volta de 3h30 da manhã, nas minhas idas ao banheiro, né, acabou saindo o tampão mucoso. O que é o tampão mucoso? É algo gelatinoso e um pouco de sangue também. Então, quando eu enxuguei, né, ali saiu o tampão, eu vi aquela coisa gelatinosa, tá bom? E um pouco de sangue. Voltei para o meu quarto, falei com meu marido, porém não estava sentindo dor nenhuma. Quando a gente ligou a luz, percebeu que tinha uma poça d'água na parte onde eu estava dormindo. Então, já tinha também tido saída do líquido amniótico. Pronto, fiquei esperando, monitorando a saída do líquido amniótico e tal, esperando aumentar a dor. Tomei banho, fiz todas essas questões e fiquei esperando aumentar a dor para poder procurar o serviço de médico, no caso, né? No hospital. Acabou que eu não sentia dor nenhuma, não tive progresso de dor e fui, mesmo assim, eu fui na casa de parto, certo? Cheguei lá, a enfermeira obstetra, isso era 8h30 da manhã, mais ou menos, tá? Eu fui atendida na casa de parto. Ela me tocou, disse que eu estava com 1 centímetro de dilatação apenas, que o meu colo era fino, e quando ela retirou ali o toque, saiu muito líquido, molhou toda a maca, molhou meu vestido todo, então assim, saiu bastante líquido. Ela disse que iria me encaminhar para o hospital, porque já tinha bastante tempo entre a saída do tampão mucoso e aquele momento, então eu tinha que ser encaminhada para o hospital. Ela me encaminhou para o hospital, cheguei lá no hospital por volta de 10 horas, tá? 10 horas da manhã, fui atendida por volta de meio-dia, mais ou menos. A médica que estava de plantão coincidiu com a mesma que fazia o meu pré-natal, que acompanhou toda a minha gestação. Graças a Deus, né? Deus sabe todas as coisas. Pronto, fui acompanhada por ela, ela tocou também novamente, dói, realmente o toque incomoda bastante. Não é aquela coisa, oh, que dor enorme o toque, não. Incomoda, o toque incomoda, certo? Aí ela me tocou, disse que eu estava com 2 centímetros de dilatação apenas, porém o colo era fino, né? Ou seja, as minhas partes moles estavam, o apagamento do colo do útero já tinha e tal, mas as partes duras não, no caso. Aí ela disse que ia me internar e que ia induzir o meu parto. A enfermeira da triagem obstétrica perguntou se eu queria que eu tivesse, né, o acesso venoso, se podia pegar minha veia e tal, se eu queria. Eu falei que não, porque as minhas veias eram ruins de pegar. Aí vesti a roupa do hospital e tudo mais e fui para o alojamento conjunto, que é a clínica obstétrica desse hospital. Fui com o meu marido, porque eu tenho o direito, né, uma gestante de trabalho de parto, você pode escolher qual é o acompanhante que você quer. E eu escolhi o meu marido. Ele foi para o alojamento conjunto, junto comigo, tudo. Cheguei lá, por volta de 1h30, me deram o misoprostol. Eu tomei via sublingual, embaixo da língua, né? E tudo mais. Não estava sentindo dores fortes antes, mas depois que eu tomei esse remédio, pouco tempo depois, as dores aumentaram muito mesmo. Comecei a sentir muita dor. A posição que eu menos sentia dor, que me aliviava mais, era em pé. Então eu fiquei andando para lá e para cá, andando para lá e para cá, o tempo todo, para poder ver se diminuía a dor. Que dor é essa, né? A dor é o seguinte, eu comecei a sentir dor na região lombar sacral coxígena, ou seja, na coluna, tá? Comecei a sentir dor na coluna, muita dor na coluna mesmo. E depois foi que começou a irradiar para o baixo ventre. Primeiro foi na coluna. A enfermeira lá da triagem, ela tinha dito que a respiração ia ser um aliado para mim. E realmente foi. Me ajudava muito a me acalmar naquele sentido da dor. Então, a dor primeiro foi na região
da coluna, depois passou para o baixo ventre. Quando começou no baixo ventre, que ficou coluna e baixo ventre, né, une as duas, elas não apagam uma e começa a outra, não, uniu as duas dores ali da coluna e do baixo ventre, eu fiquei com sensação de vômito. Fui para o banheiro para tentar vomitar, mas não vomitei, e a dor, ela passou da coluna, baixo ventre, para uma pressão na vulva. Né, comecei a sentir uma pressão muito forte na vulva. Então ficou essas três dores, a coluna, a dor no baixo ventre e a pressão na vulva, certo? E aí eu já não estava mais aguentando ficar em pé. Fui, deitei na maca, na cama lá, e comecei a sentir muita dor. A médica não, a técnica de enfermagem tinha dito que a médica tinha prescrito para as 18 horas Tramal e Plasil. Ela perguntou se eu queria que ela adiantasse a medicação. Eu falei que sim, que eu queria que adiantasse. Isso era 3 horas da tarde. Aí ela foi para pegar meu acesso, né? Não conseguiu, porque eu tinha dificuldade, pegou no outro braço, mas conseguiu. Deu Plasil, depois o Tramal, que é o indicado, porque o Tramal é muito forte e dá enjoo. E aí ela passou o Plasil, depois o Tramal. O Plasil eu tive reação, a reação extrapiramidal. Fiquei com agonia. Eu já estava com muita dor e aí fiquei com muita agonia, muita sensação assim de querer ir embora, de que não aguentava mais, não sei o que é a reação extrapiramidal. E aí eu pedi para a enfermeira me tocar. A enfermeira me tocou, disse que eu estava com 4 centímetros de dilatação. Isso era 3 horas da tarde, porque tinha um relógio lá na frente. Então, por isso que eu estou dizendo assim bem, porque tinha um relógio bem na frente da minha cama. Então, dava para eu ver o horário. Isso era por volta de 3 e pouquinho da tarde. Essa enfermeira disse que eu estava com 4 centímetros de dilatação. Aí eu fiquei mais nervosa ainda, porque como que eu estava sentindo tanta dor e ainda estava com 4 centímetros de dilatação apenas. Mas tudo bem. Aí elas saíram e tal, eu tive a reação, mas aí foi passando, a técnica foi me acalmando, foi tentando me acalmar e tal. Foi me mudando de posição para poder melhorar as dores e tudo mais. Com pouco tempo depois, poucos minutos depois, o meu corpo involuntariamente, começou a fazer a força para parir. Involuntariamente. Por que involuntariamente? Porque eu, na minha cabeça, eu estava apenas com 4 centímetros de dilatação, porque a enfermeira disse que eu estava com 4 centímetros de dilatação. Mas o meu corpo começou a fazer a força para o meu filho nascer, certo? Então eu fiz, sim, eu defequei na cama, tá? Eu fiz cocô na cama, sim. Que é a primeira força que você faz, que é a força de fazer cocô, né? A força de parir é semelhante à força de fazer cocô, certo? E aí eu fiz o cocô, certo? Na cama. E aí depois comecei a fazer a força de fazer cocô, mas era de parir, certo? E aí a técnica veio, observou e percebeu que estava nascendo, que meu filho estava nascendo. Tá? Ela me colocou na maca e me levou urgentemente para o centro obstétrico. Quando eu cheguei lá, eu já estava fazendo as forças para nascer. Qual é a dor que você sente nesse momento? Você vai sentir a dor que estava na coluna, a dor do baixo ventre, a dor na pressão da vulva e agora você sente como se estivesse rasgando a sua vulva, tá? Como se estivesse rasgando a sua vagina. É uma dor que parece que está rasgando mesmo a sua vagina. Então, junta essas 4 dores, tá? E aí, fiquei fazendo a força. Pouco tempo depois que eu cheguei no centro obstétrico, que ela me mudou da maca que eu estava para a cama de parto, eu só fiz mais duas forças e ele nasceu, tá? Ele estava com circular, mas não deu tempo dela tirar a circular, porque ele saiu como um quiabinho, porque na minha mente eu falei assim, já que tá saindo, já tá coroando, como ela falou que tava coroando, eu vou continuar aqui fazendo a força para poder ver se ele sai logo. E aí eu continuei fazendo a força para poder ele sair, aí ele saiu todo. Doeu nesse sentido, nesse momento do parto, dói, que é esse rasgão, né? Parece que tá rasgando
a sua vagina, tá bom? E realmente tá rasgando, porque eu tive laceração, que é o rasgar, né? Aí ela chamou o médico, a enfermeira obstetra chamou o médico, porque disse que eu tinha tido laceração. E também tinha que observar a questão da saída da placenta, que é até 30 minutos após o parto para sair a placenta. Sendo específica, Gabriel nasceu, meu filho, né? Nasceu às 3 horas e 45 minutos. Ou seja, a enfermeira, 3 horas da tarde, 3 e pouquinho, disse que eu estava com 4 centímetros de dilatação. E o meu filho nasceu às 3h45 da tarde, certo? Aí o médico retirou, né, a placenta, dói um pouco também, incomoda um pouco, parecendo que você tá, como é que eu posso dizer, aquela dorzinha no baixo ventre, continua tendo, depois que sai a placenta é que tem realmente o alívio total, tá? O alívio total de dores, mas junta, qual é a dor que agora você vai sentir? A dor que você vai sentir agora é da anestesia. Eles fazem as agulhadas da anestesia para poder suturar, né? Ou seja, costurar, digamos assim, a sua vagina. Mas naquele momento eu não estava pensando muito nisso. Você não pensa que você tá nua ali porque você tá com muita dor. Você não tem vergonha de nada, porque a dor, ela supera tudo isso. É muita dor. E eu não estava muito ligando para se estava me suturando, se não estava me suturando, porque Gabriel estava ali do meu lado, fazendo os primeiros cuidados perto de mim. Então, para mim, tinha sumido tudo. Não estava nem ligando para se estava sentindo dor, não. Mas o médico disse que eu tive um sangramento importante, uma hemorragia importante. Então, eu acabei ficando lá na sala de parto por um tempo. Colocaram Transamin em mim, né, que é o remédio para coagulação, para hemorragia. Colocaram em mim, eu fiquei lá, eu sentia muito frio, comecei a tremer muito. Então, depois que você pare, que tudo passa, você começa a sentir muito frio, começa a tremer bastante. Primeiro que você tá ali toda despida, né? Então, e tinha ar-condicionado no quarto também. Então, eu senti muito frio, ficava me tremendo muito. O meu maior desejo naquele momento, como já tinham retirado, Gabriel já não estava tão perto de mim, tudo, meu maior desejo era me embrulhar. Mas aí não me embrulharam. Demorou um pouco, porque disse que eu tinha que ficar de observação e tudo mais. Depois me colocaram numa maca do lado, me embrulharam, graças a Deus, que eu estava com todo o desejo do mundo, e colocaram meu filho entre as minhas pernas, embrulhadinho, arrumadinho, todo bonitinho. E aí eu voltei para o alojamento conjunto. Então é isso aí. Eu tentei ser o mais específica com relação a horário, a dor. Então, se você pensar, o meu parto foi bem rápido, apesar de ter sido induzido. A médica tinha passado 3 remédios para eu tomar. Eu ia tomar, certo, 3 vezes. Eu só tomei uma vez, 1,5. E aí, quando eu já estava quase saindo para parir, me deram outro. O outro misoprostol. Mas eu já estava no trabalho de parto, já estava parindo, certo? Me deram outro. Então, eu só precisei tomar digamos assim, para poder eu parir. E eu tinha chegado lá por volta de 1,5. Tomei o primeiro remédio 1,5. E eu pari 15 para as 4. 3h45. Então foi um parto bem rápido. Não senti tanta dor assim, né? Prolongada, porque tem pessoas que passam 3 dias em trabalho de parto. E eu não passei tanto tempo assim em trabalho de parto. Então foi ótimo, foi bênção de Deus. O meu parto foi maravilhoso, certo? E aí eu vou fazer um vídeo depois sobre o pós-parto, que é a pior parte. Para mim foi a pior parte, foi o pós-parto. Ok? Obrigada. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal. Oi, pessoal. Eu elaborei alguns mapas mentais aqui, ó. Admissão de enfermagem para adulta, anotação de enfermagem para adulta. Aí tem as perguntas que você deve fazer para admissão, as perguntas para anotação de enfermagem, quais são as possíveis respostas, o exemplo de admissão e exemplo de anotação de enfermagem, mensuração correta de pressão arterial, hipertensão arterial sistêmica, acidente vascular encefálico, dica de uma boa redação dissertativa, organização da IBSE,
história do SUS, sistema cardiovascular, mapa dos órgãos fiscalizadores da EBSER e muito mais. Qualquer coisa, clique em saber mais. Once again.